Olá, olá! Primeiramente, uma boa noite aos nossos alunos e professores que estão conosco aqui participando da gravação desta aula, essa aula que é ministrada ao vivo toda quarta-feira às 20 horas. Você quer fazer parte dessa ministração, quer fazer parte, estar conosco, tirando dúvidas, tecendo comentários, fazendo leitura bíblica conosco, ah, a gente convida você a fazer parte toda quarta-feira às 20 horas. Aí, se você está pelo YouTube, deixa aí nos comentários que a gente entra em contato contigo, coloca você em um dos nossos grupos de WhatsApp e depois deixa lá disponível o link para você participar, tá bom? Não esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva no canal. Temos o objetivo de chegarmos até 500 inscritos até o final deste ano. E também deixe seu like, sua curtida, seu joinha, seu gostei e compartilhe nas suas redes sociais. Antes da gente começar esta segunda aula das cartas da prisão, das cartas do apóstolo Paulo, quero convidar a um dos alunos ou professores a nos dirigir a Deus em oração. Então, você que está conosco aí ao vivo, abra teu microfone e a tua câmera também, e vamos orar juntos. Ó Pai, te louvamos e agradecemos por tua bênção, porque o Senhor tem nos dado a graça de podermos estudar a tua palavra e de permitirmos que o teu Espírito aplique os teus ensinamentos em nossas vidas. Continua nos abençoando, nos dando entendimento e sabedoria para assim vivermos diante de ti. Agradecemos pela aula que vai ser ministrada agora e que ela possa abençoar a todas as pessoas que participarem dessa live. Por tudo isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, vamos aqui começar lendo o nosso texto áudio de hoje. Pastor Salove, aproveita que o senhor já está aí rapidinho, já lê para mim Efésios capítulo 1, versículos 18 e 19. Aproveita que está com o microfone aberto. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. 19 também. E é incomparável a grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Muito bem, você já deve ter visto no título aí, nós vamos falar hoje sobre a oração, mas uma oração de uma maneira específica, com propósitos específicos. A oração para a iluminação e conhecimento. Sabe, essa é uma característica muito comum das cartas do apóstolo Paulo. Ele, durante as cartas, a exemplo do seu Senhor e Mestre Jesus Cristo, ele orava muito. Então, é muito curioso, porque quando a gente escreve uma carta, bom, acho que pouquíssima gente faz isso hoje em dia, ou quem sabe ninguém. No máximo a gente faz uma carta virtual, que a gente conhece como e-mail, e ainda assim acho que pouca gente usa, é muito mais do profissional esse tipo de coisa. Mas quando se escreve uma carta para alguém, você fala sobre notícias, pergunta sobre coisas, fala do que está acontecendo, mas creio que a maioria não coloca alguma oração no meio da carta. O apóstolo Paulo faz isso em todas as suas cartas. Todas as cartas que ele escreve, ele está orando por alguém. E esses momentos de oração durante a carta, ou são momentos de abertura de um assunto, ou de encerramento de outro. Então, por exemplo, você vai ver isso em Romanos 1, 1 Coríntios 1, Colossenses 1, então ele vai abrindo os assuntos, começando com orações. E algumas vezes ele conclui alguns pensamentos com orações. Então, ele faz isso em Filipenses 2, ele faz isso em Efésios capítulo 1 agora, ele está concluindo este primeiro capítulo com uma oração. Então, constantemente você vai ver isso. E uma coisa que eu quero te indicar, sempre que você observar uma oração do apóstolo Paulo em uma das suas cartas, preste muita atenção, porque ela não está ali à toa. Apesar de ser uma oração específica, por um povo específico, num tempo específico, esta oração nos ensina muito a como aprimorarmos as nossas orações. Esse, inclusive, é o objetivo de hoje, da aula de hoje, aprimorar a nossa oração, aprendendo a orar por nós mesmos e pelos outros também.
Para isso, eu quero colocar aqui um louvor, uma música introdutória que fala muito sobre a questão da oração. Então, acompanhe aí comigo, os alunos vão me sinalizar se funcionou, se deu certinho. Se vocês estão ouvindo, vocês vão fazer um joinha aí para mim, tá bom? Muito bom. Então, tá aí o louvor ao nosso Deus, mas para você já começar essa aula refletindo um pouco sobre esse assunto, vamos falar sobre a oração, vamos falar sobre o impacto que ela deve gerar nas nossas vidas. Então, sem mais demoras, vamos para Efésios capítulo de número 1. Vou pedir a um dos alunos para ler para mim os versículos 15 e 16.
Efésios 1, 15 e 16. Pode ler. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Muito bem. Olhe alguns aspectos aqui. Primeiro, vamos entender a estrutura do que o apóstolo Paulo faz nesses próximos versículos. Ele começa então a orar, né, e ele diz aqui, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então, primeiro, Paulo reforça que ele está orando pela igreja de Éfeso, a igreja que ele mesmo plantou. Você pode conferir isso lá no livro de Atos. Deixa eu dar uma coladinha aqui, mas se eu não me engano, no capítulo 19. Eu já te digo, é agora. Sim, isso mesmo. Atos, capítulo 19, mas a história ainda passa não só pelo 19, mas também volta no capítulo 20, né? Então, ele vai estar com eles aí cerca de 3 anos. Então, passou um grande período. No livro de Atos, agora ele está lá, a história narrada a partir do capítulo 28, que ele escreve essa carta aqui, que ele está lendo agora. Então, tem já um certo tempo entre um e outro, e Paulo, então, nas suas orações, ele divide em duas partes, gratidão e pedido, pedidos e gratidões, ou agradecimentos, para ser mais exato, agradecimentos e pedidos. E a pergunta que eu faço antes da gente trabalhar nesse versículo é, pelo que você é grato, pelo que você constantemente agradece nas suas orações. E Paulo, ele coloca 2 motivos aqui especificamente de gratidão. Primeiro, ele começa a trazer uma razão, ele diz, por essa razão. Que razão ele está se referindo? Ele está se referindo à razão dos versículos anteriores, versículo 13 e 14. Então, por essa razão, desde que ouvi falar, ou seja, vamos entender qual razão. Vamos ler aqui, versículo 13 e 14, diz assim, quando vocês ouviram e creram na verdade, na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a ressurreição daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, por essa razão, porque vocês creram no Evangelho, porque vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa, porque vocês possuem a herança da redenção que pertence a todos os que creram, por essa razão eu ouvi da fé de vocês. Porque vocês lá atrás creram, eu tenho ouvido da fé de vocês, e aqui eu quero agradecer. Então ele começa a dizer, não deixo de dar graças e mencionar vocês nas minhas orações, em primeiro lugar, por causa da fé que vocês têm em Jesus Cristo. Então, primeira pergunta relacionada exatamente a Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 15. Você agradece pela sua fé em Cristo Jesus todos os dias? Isso é um ponto fundamental. Outra coisa, você agradece pela fé das pessoas que estão ao seu redor, a fé em Cristo Jesus? Então você agradece porque seu filho está demonstrando fé em Cristo, porque sua esposa, seu marido, seus pais, seus irmãos da sua igreja, pessoas que você tem conversado, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de estudo, pessoas que você conhece, então você tem agradecido pela fé. E uma coisa importante, Paulo faz questão de mencionar a fé em quem? Fé de quê? Fé no quê? Ou, melhor aqui, fé em quem? Por quê? Tem uma música, eu acho que é do Caetano Veloso, não, do Caetano Veloso não, do Gilberto Gil. E o refrão diz, tá com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E olha, vou te dizer, sim, a fé costuma falhar, e na verdade ela falha bastante.
Porque não é a fé, é em quem você deposita a fé. Você pode ter fé em coisas efêmeras, em coisas sem significado, em coisas fracas. Tem muita gente que tem fé no Brasil. Hoje, durante o retorno, eu estava voltando com as meninas ali da Barra Funda, no carro, e aí a gente foi conversando, e as meninas estavam perguntando o porquê que tem tanta criminalidade no Brasil, e aí eu fui colocando um pouquinho do cenário que existe na realidade de pessoas marginalizadas, mas também na ineficiência do nosso sistema de segurança pública, começando do judiciário, da parte legislativa das nossas câmaras arbitrárias, e também aí de todo o sistema de segurança. E aí a Rebeca falou, poxa, mas então não tem jeito. Eu falei, não tem, filho. Fé no Brasil não tem jeito. Então, o que você faz? Você prega o evangelho. Você prega o evangelho, as pessoas se convertem e as pessoas mudam. Mas e para as pessoas que estão no presídio? Tem gente pregando o evangelho lá, e vou te dizer, o que o sistema prisional não reforma, a pessoa, quando entrega a sua vida a Jesus, ela sai de lá e nunca mais ela comete um crime. Então, Jesus dá jeito no Brasil, mas a política não vai dar, não. Mas o governo, seja lá ele qual for, não vai dar, não. Então, fé em quem? Certo? A fé que não falha é a fé em Cristo Jesus. E aqui Paulo está dizendo, eu agradeço, não é porque vocês têm fé no Corinthians, olha que a fé no Corinthians para os corintianos funcionou na semana passada, né? Mas por vocês que têm fé no Corinthians, por vocês que têm fé no Brasil, fé na humanidade, fé no universo, não, Paulo é de uma maneira bem clara, eu agradeço porque vocês têm fé em Cristo. E aí, Paulo já menciona o outro motivo de gratidão. E ele começa a dizer, eu agradeço porque vocês demonstram amor para com todos os santos. E isso aqui não está desconectado. Deixa eu perguntar para um dos alunos aqui. Aí você abre o microfone e me responde rapidamente. Como a gente demonstra fé? Em uma palavra. Como a gente demonstra fé? Eu só quero uma palavra. Acreditando. Acreditando. Amém. Como a gente depositando. O que mais? Amando. Amando. Bom. Bianca foi a única que me deu uma resposta prática, porque crer, acreditar, depositar, acaba sendo um sinônimo de fé. Amar é um aspecto de demonstração de fé. Eu sei que nós temos no dicionário, nós temos um senso comum sobre fé. A Bíblia define fé como caminhar segundo o que você crê. E esse caminhar tem uma outra palavrinha, em uma palavra. Obedecer. Demonstração de fé na Bíblia, ou melhor, demonstração de fé em Cristo Jesus, demonstração de fé em Deus é obediência. Então, Deus diz a Abraão, sai da tua terra. Se Abraão não sai, se ele não obedece, ele não crê. Deus diz a Moisés, estende o cajado sobre o mar. E diga ao povo que marche. Se o povo não marcha, se ele não estende o cajado, não é fé. Não há demonstração de fé, eles não creem. Deus vai dar uma série de leis para eles no deserto, para que eles usem essas leis na terra prometida. Se eles não obedecem, eles não creem. Há no Novo Testamento uma série de direcionamentos aos discípulos, e se eles não obedecem, eles não creem. E dentre todos os aspectos da obediência, o pastor Salovi me disse um aspecto de obediência, depositar. Então, aquele que confia, o depositar, a confiança. Aquele que, de fato, está obedecendo, e aí a Bíblia vai resumir, Jesus vai resumir a obediência em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas Paulo está dizendo, olha, eu agradeço a Deus pela fé que vocês têm em Cristo Jesus. Essa fé que vocês têm está sendo demonstrado no amor
que vocês têm para com todos os outros santos, todos os outros que creem em Cristo Jesus, os santificados, por vocês aí que estão em Éfeso, ele está dizendo. Exercício da fé de vocês, a gente consegue ver. A gente sabe que vocês creem em Jesus. Sabe como a gente sabe que vocês creem em Jesus? Vocês estão amando como Jesus ama. E isso aqui eles não inventaram, isso aqui Paulo não inventou, não. Isso aqui Jesus falou lá em João 13. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Olha o mandamento que Jesus dá. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Querido, você tem tanta gente que se afasta de Jesus, que se afasta de Deus, porque pessoas que se dizem discípulos de Jesus, pessoas que se dizem, eu sou crente em Jesus, eu tenho fé em Jesus, mas não ama o seu próximo, não ama o seu irmão. Desculpa aí, queridão, mas você não tem fé em Cristo Jesus. Você não é crente em Cristo Jesus, você não é cristão. O seguidor de Cristo, o discípulo de Cristo, quem tem fé em Cristo, ama o outro como Cristo nos amou. Isso é um reflexo de quem você é. Então, entenda esta situação que o apóstolo Paulo está colocando e como de fato é um motivo de gratidão. Você tem agradecido não só pela fé dos outros, mas pelo amor dos outros. Senhor, eu agradeço porque os meus filhos têm amado outras pessoas como o Senhor ama. Eu agradeço porque os meus irmãos da Igreja Batista de Vila Matilde têm amado como Jesus ama. Senhor, eu te agradeço, agora é ousadia. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem me levado a amar pessoas como o Senhor me ama, como o Senhor nos ama. Pastor, antes de eu avançar aqui, pastor Salovi, pode falar. O microfone está fechado. Uma das coisas que é muito importante nós termos em mente é que quando fala ter a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, você deve dizer, ela é enorme. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, você falava assim, quanto você ama ao papai. E aí ele estendia a mão para cima, o mais alto possível, e dizia, desse tantão, né? E muitas vezes a gente pensa que a fé também é algo imenso, enorme, grande. Mas a Bíblia diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu quero te dizer que não é esse círculo maior que está aparecendo, tá? É o pontinho menor que está aparecendo. Está visível aí, pastor Cristiano? Então, esse pontinho é o grão de mostarda. E ele está dizendo, se você tiver uma fé desse tamanho, desse pontinho, você vai dizer aquele monte, passa daqui para colar, e ele vai passar. Então, a fé nossa, ela vai ser aumentada com um simples pedido. Senhor, aumenta a minha fé. E toda vez que eu pedir que Deus aumente minha fé, ela vai ser aumentada porque essa é a promessa de Deus, não é minha. É a promessa de Deus. Só que vai acontecer uma coisa que você precisa estar atento. O que é que vai acontecer? Você vai ter uma provação para você entender que agora a sua fé, ela é real, ela é concreta, ela já chegou à tua vida. E essa é a grande bênção. Então você fala, então eu não quero fé não. Mas a palavra de Deus diz, se eu não tiver fé, eu não posso agradar a Deus. Então, queridos, não é uma escolha, não é uma opção. É uma ordem de Deus que você cresça na fé. Amém. Muito bem. Uma coisa que você tem que ter em mente é que Paulo está agradecendo, mas
Às vezes a nossa gratidão, ela se transforma em pedido. Então, esse é um alvo da tua oração por você e pelos outros. Como o pastor Salavi mencionou, Senhor, aumenta-nos a fé. Esse foi um pedido dos discípulos. Foi curioso que quando eles pediram isso, Jesus, de fato, realizou muitos outros milagres e muitas outras situações que, de fato, foram para o aumentar da fé deles. E aí, esse aumentar da fé, ele foi sendo escalonado de algum ponto em que as provações que eles passaram foram maiores. Eles estiveram no meio de uma tempestade, eles tiveram que estar à beira da morte para entender que com Cristo no barco vai tudo bem e passa o temporal. Eles tiveram que ver o seu Senhor morrer na cruz e estarem distante dele por 3 dias para saber que nele se cumpriram todas as promessas e ele ressuscitou. Então, Jesus foi aumentando a fé deles ao longo da vida deles e eles ainda tiveram que aguardar. Estiveram com Jesus 40 dias, depois permaneceram por mais algum tempo com Jesus já subido, ascendido aos céus, e eles tiveram que aguardar o encher do Espírito Santo, e a partir dali, queridos, a fé deles cresceu, já não mais como um grão de mostarda, mas como a própria planta da mostarda, né? Em Marcos, capítulo 4, versículo 30 e 31, diz assim, novamente ele disse, com que compararemos o reino dos céus? Que parábola usaremos? É como um grão de mostarda, que quando é plantado, é a menor das sementes. No entanto, a plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que até as aves do céu podem abrigar-se em sua sombra. Então, esta fé que começa pequena e você vai pedindo, Senhor, aumenta a nossa fé, ela vai, de fato, tomando corpo, ela vai, de fato, através das provações, através dos desafios que Deus coloca, para que você aumente. E, novamente, esta mesma fé... Oi, pois não. Só repete o texto, por favor. Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 31. 30, 31, 31 e 32. O texto que o pastor Salavi citou está em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Então, vocês conseguem conferir esses 2 textos lá, tá bom? E aqui, então, o mesmo pedido, a mesma motivo de gratidão se torna um pedido que é, Senhor, leva-me a amar as pessoas como o Senhor ama. Senhor, leva o meu filho, o meu neto, a minha esposa, o meu marido, os meus amigos, os meus irmãos, a amarem como o Senhor ama. Queridos, a gente precisa amadurecer as nossas orações. A gente costuma pedir pela saúde das pessoas. A gente costuma pedir pelo sucesso em alguma empreitada que as pessoas têm, na empresa que eles estão construindo, na carreira que eles estão chegando, nos estudos que eles estão se preparando, nas provas que precisam passar, na aquisição de bens que seriam importantes ou que serão importantes para a vida deles. Tudo isso é maravilhoso. Mas a Bíblia sempre vai colocar você para sempre observar muito mais as bênçãos espirituais. Lembra que a gente falou isso na semana passada? O assunto continua. É o assunto do capítulo 1 inteiro. Que você seja grato e desenvolva as bênçãos espirituais na sua vida, porque elas vão gerar propósito nas bênçãos materiais. Deus dá a bênção material para que ela seja dirigida pela espiritual. A bênção material não é eterna, mas ela pode gerar eternidade se for conduzido por aquilo que é espiritual. A Rebeca, minha mais velha, tem um sonho, e aí tá carregando, a Sara tá indo junto nessa, né? Tem o sonho de ter uma padaria. Então ela tem esse desejo. E aí ela falou hoje para mim, papai, eu quero ter quando tiver a padaria, eu quero chegar no patamar que vocês estão. Eu falei, filha,
Se o seu objetivo é chegar na mesma situação que eu e sua mãe estamos hoje, então não é um bom objetivo. Por quê, pai? Para o que a gente faz todas as coisas? E a gente falou disso na aula passada. Para a glória de Deus. O que é fazer para a glória de Deus, filha? Aí fui lembrando a ela do significado da glória de Deus. Para que Deus seja reconhecido. Sim, papai, a maior parte da nossa padaria vai ser para levantar recursos para missões. Então, a maior parte da arrecadação vai ser para missões. Então, você já tem um bom propósito para sua padaria. A padaria vai servir para a glória de Deus. Você vê, é uma bênção material, mas que, sendo guiado pela bênção e pelo um propósito espiritual, ganha um sentido eterno. Então a gente tem que fazer isso alvo das nossas orações, e de fato, essa tem que ser a nossa gratidão. Senhor, obrigado por este carro, mas obrigado porque eu vou usar este carro para que pessoas se sintam amadas por Jesus. Obrigado por esta casa, obrigado por esta carreira, obrigado por esta família, mas eu vou fazer com que estas pessoas sejam amadas por Jesus através disso aqui que o Senhor me deu. Diga, Bianca. Foi sem querer, pastor. Ah, então tá bom. Muito bem. Queridos, veja o seguinte, a gratidão, ela, de vez em quando, ela se transforma em pedido. Pedido que se transforma em ação. Ação que se transforma de novo em gratidão. É esse o exercício que o apóstolo Paulo está fazendo. Eu agradeço porque vocês estão demonstrando a fé de vocês do jeito certo. A fé de vocês em Jesus. Então vocês estão agindo como Jesus agiu. Isso é maravilhoso. É por isso que eu agradeço. E aí, ele começa agora a pedir. Então ele terminou de agradecer, agora ele pede. Vamos lá, dá-lhe pedido. Lê para mim versículos 17, 18 e 19. Pode ler. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele, dos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Muito bem. Veja aqui que interessante. Paulo, ele faz agora apenas dois pedidos, mas pedidos bem feitos. Oração bem feita, oração bem construída, oração de intimidade com Deus, que sabe o propósito de Deus para a sua igreja, para a igreja em Éfeso aqui, para a igreja de Cristo, né? Então, o primeiro pedido que ele faz, ele diz lá no 17, peço a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai. Então, olha, primeiro de tudo, ele sabe para quem ele está pedindo. E o que ele pede? Que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Coisa linda, né? Coisa que todo mundo quer. Você está aí, viu o título dessa aula e provavelmente, se é a primeira vez que você está conosco, foi atraído por esse título, porque todo mundo quer um espírito de sabedoria, conhecimento e principalmente aí revelação, saber o que vai acontecer. Alguns podem ser até que tenham entendido isso. Eu quero revelação, eu quero saber do futuro. Eu quero saber do que se passa na cabeça ali do irmão Miguel, ou então do que Bianca e Lucas falaram na semana passada. Eu quero revelação. Não é isso que o apóstolo Paulo pede. Ele diz, olha, eu peço que lhe dê espírito de sabedoria e de revelação. Sobre o quê? E ele diz, no pleno conhecimento dele. Dele quem? Do Deus a quem ele pediu. Peço que o nosso Deus, e qual Deus? De nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus.
que tem que ser o seu pedido, o pedido da tua vida, o que tem que ser o pedido pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus irmãos da igreja. Senhor, que eu te conheça plenamente, totalmente. Senhor, me faz te conhecer. Esse tem que ser o pedido da vida do crente. Esse tem que ser o pedido da vida do discípulo de Cristo, do cristão. Por você e pelos outros. Antes de você pedir para o teu filho passar na prova, antes de você pedir para que aquela bênção chegue, você tem que pedir ao Senhor que você o conheça. Esse é o caminho do discipulado. Esse é o caminho da vida eterna. João 17:3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus, e a Cristo Jesus, a quem enviaste. Querido, você consegue entender que a vida eterna é passar o resto da vida em relacionamento, em intimidade, em conhecimento de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito? Você consegue imaginar isso? E isso tem que ser o principal pedido nosso. Tem que ser o principal pedido nosso não só, eu peço, Senhor, por aqueles países que não conhecem o Evangelho. Desculpa, amigo, você viu o que Paulo pediu? Pleno conhecimento. Você já tem o pleno conhecimento de Deus? E claro que não, pastor, por isso que eu estou estudando aqui hoje. Então é por você também. Essa oração é por você e pelos seus irmãos. Antes de você pedir qualquer coisa, você, Neiliane, tem aí o Heitor, né? Pequenininho, príncipe aqui na nossa igreja. Bianca tem orado para que Deus também dê a ela e o Lucas príncipes e princesas. Eu já falei no plural os dois, viu, Bianca? Meninos e meninas, tá? Então a gente já viu que é no mínimo 2 de cada. Mas a primeira oração... o pastor Saulovi está aqui, ó, ele quer 4 netos. Olha, pastor, então o senhor vai orar agora pela sua filha, a sua filha Cíntia, porque o seu filho Cristiano aqui, só se for milagre de Deus. Porque a ciência não permite mais, mas se Deus quiser... O que foi, Bianca? A gente crê, viu? Opa, recebo. Muito bom, muito bom. Vovó Yara vai ficar feliz. Mas, justamente, antes de mais nada, Senhor, que esse pequenino cresça no conhecimento do Senhor. Eu quero que ele se relacione contigo mais do que ele se relaciona comigo. Eu quero que antes dele ligar, mãe, pai, socorro, antes ele esteja de joelhos no chão dizendo, Senhor, socorro. Antes de dizer, mãe, pai, consegui, Senhor, obrigado porque o Senhor me deu. Ele tem que ser o primeiro e o último na vida dele, Senhor, e por isso eu oro por ele. Essa tem que ser a nossa oração. Essa tem que ser a nossa oração na igreja. Essa tem que ser a nossa oração pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Essa tem que ser, eu sei que essa já é curioso. Às vezes essa é a nossa oração muito mais pelo desconhecido, pela pessoa que está no outro lado do mundo, do outro lado do oceano. A gente pede, a gente ora por isso. E a gente acha que não tem que orar pela gente. Mas Paulo está dizendo aos Efésios, uma das igrejas que é base, a carta aos Efésios foi base para toda a teologia sobre a igreja. E está dizendo esses caras que já são caras, olha lá, olha quem são esses caras, são os caras que têm fé em nosso Senhor Jesus e que demonstram o amor por todos os santos como Jesus nos amou. São esses caras. E a estes caras que já estão ali em cima, Paulo está orando, Senhor, que eles te conheçam. Então, o primeiro pedido que ele faz é para que eles conheçam. Vamos ao segundo pedido. O segundo pedido já está no versículo 18, você viu que ele faz 2 intervalos. Peço a Deus e depois diz, oro também. Então, importante, você que está estudando a Bíblia, pegar esses elementos de conexão, para saber essas separações. Qual é o segundo orar? Paulo usa agora uma figura de linguagem maravilhosa, poética. Ele diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ele faz uma montagem de uma figura de linguagem maravilhosa.
As cartas de Paulo têm muita poesia. Claro que para nós não tem rima, não tem métrica, porque a gente está lendo essas cartas na língua portuguesa. Mas quando você vai para os originais ali, vários deles têm ou poesia, ou métrica, ou rima. Né? Então, Paulo vai dizer aqui, olha, Senhor, que eu oro para que os olhos deles, do coração deles sejam iluminados. O que é? A gente tem que entender aqui. Vamos da última palavra para a primeira. Iluminado, tenha clareza, enxergue bem. Por exemplo, se eu apagar essa luz aqui, vocês vão me enxergar um pouco menos. Se eu apagar essa luz aqui, vocês vão me enxergar menos ainda. E aí vocês não vão conseguir ver com clareza tudo que vocês gostariam de ver se eu estivesse mostrando algo, ou se vocês estiverem curiosos para saber o que está escrito na minha camiseta, está escrito Missões Nacionais, que também está escrito Jesus Transforma. Com luz apagada você não vê com clareza a mensagem que eu quero passar. Paulo está dizendo, Senhor, que eles entendam da maneira certa, que eles vejam com clareza, que eles compreendam tudo isso. E aí ele está dizendo, os olhos do coração. O que era o coração nos tempos bíblicos? O que era o coração para este povo de cultura greco-romana, para o povo de cultura judaico-cristã? O que era o coração? O coração ele era o centro da vida, não só física, mas de uma vida espiritual também. O coração ele é entendido como a alma ou a mente, ou melhor, como fonte de pensamentos, principalmente na relação de paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos e esforços. Até hoje, por conta da linguagem bíblica, por conta da linguagem da poesia grega e de vários outros elementos, isso influenciou toda a literatura do mundo, tanto oriental quanto ocidental. A literatura que atravessou o oceano, e hoje a gente fala, meu coração não está bem. Mas o quê? Você está com cardíaco? Você está com palpitação? Não, eu estou triste. Ué, mas a tristeza é aqui. No tempo bíblico já tinha sentido, aliás, a gente que extraiu isso da Bíblia, esse sentido. Então, o coração era este lugar, era também o lugar de entendimento. Ele está usando uma figura de linguagem. O que Paulo está dizendo? Senhor, eu oro para que toda a mentalidade deles, os desejos deles, as paixões deles, o que eles mais sonham, seja claro. Agora ele começa a detalhar com qual propósito, Senhor. Eu não quero simplesmente que eles tenham clareza, entendendo tudo. Eu quero que, em primeiro lugar, eles conheçam a esperança. Qual é o propósito que eu quero que eles enxerguem? Eu estou orando para que eles enxerguem a esperança, eles conheçam a esperança para o qual ele os chamou. Senhor, que eles entendam o motivo do chamado, que eles entendam o que de fato eles devem esperar. Eles não devem esperar um mundo melhor, Senhor. Eles não devem esperar pessoas, um império romano mais abrangente, mais tranquilo, que deixe eles cultuarem. Eles não devem esperar, Senhor, uma paz momentânea, uma prosperidade. Senhor, eles devem esperar para aquilo que o Senhor os chamou. O Senhor os chamou para a redenção. Isso a gente viu na aula passada. O Senhor os chamou para a redenção. O Senhor os chamou para a salvação. O Senhor os chamou para a restauração. Senhor, que eles tenham esperança nisso. E aí ele começa a aumentar. Qual o outro propósito para que você veja com clareza, entenda com clareza, tenha um coração iluminado? Ele diz, as riquezas da gloriosa herança deles, nos santos, Senhor, que eles saibam qual que é o tesouro. Sabe, isso tem que fazer parte da nossa oração. Você deve orar por você mesmo.
Senhor, que eu não esqueça qual é a minha verdadeira esperança, porque a gente desanima. Hoje mesmo eu me peguei desanimado com algumas situações. E às vezes sem esperança. A gente desanima quando a gente perde esperança. Mas por isso que é maravilhoso a gente visitar a Bíblia. Porque a palavra de Deus vai renovando. Nós somos renovados na palavra de Deus, porque é o Espírito Santo nos falando. Senhor, a nossa esperança não é essa. E, Senhor, a minha herança não é essa. Senhor, não me deixe esquecer qual é a maior riqueza, a gloriosa riqueza. Sabe o que é maravilhoso sobre Deus? Lembra que a gente começou pedindo para que nós conheçamos a Deus? Deus, ele pede, ele exige, ele ordena, ele te direciona para que você seja generoso. Sabe por quê? Porque ele é generoso. Num nível que você nunca vai ser. Deus tem glória. Toda a glória. E ele reparte da sua glória com você. É ele que te glorifica. Não é você que busca a glória para si. A glória vem dele. Mas olha que coisa maravilhosa. Olha que Paulo está orando aqui. Que as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Você participe e você não esqueça. A gente não perde a esperança quando a gente entende a nossa herança. A herança que todos os santos receberam. Todos os que já partiram, todos os que estão na glória. Nesses últimos meses, a gente se despediu de alguns irmãos. Ou melhor, disse um até breve. Hoje eles estão nesta grande riqueza gloriosa. Hoje eles estão recebendo dessa herança. E aí Deus está dizendo, olha, pensa na herança da tua irmã, a Juraceia. Pensa na herança da tua irmã Enedina Andreassa. Elas estão lá. E agora, você deve lembrar disso. Um dia você vai receber. E ele ainda coloca o terceiro propósito, ele põe 3 propósitos. Conheça a esperança, participe, lembre-se da herança, e aí ele começa a dizer, agora no versículo 19, que eles tenham os olhos iluminados para a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Quem? Os que cremos, conforme a atuação de sua força poderosa. Ele agora diz, Senhor, que eles tenham clareza da atuação do seu grande poder, da sua grande força. Aqui ele está colocando 2 elementos da palavra, tanto força quanto grandeza, quanto poder, essa expressão, tanto poder e força, ele coloca autoridade, então, todo o comando e todo o poder. E aí agora ele está dizendo a ação para transformar, a ação para fazer. Tanto que é essa palavra que gerou para nós dinamite, que é o dunamis ou dinamis, dependendo de como você lê. Aqui, Paulo está nos dizendo, olha, peça para o Senhor, para experimentar do seu poder e não esquecer do que o seu poder fez até aqui. Estes são os pedidos que Paulo faz. Esse é o convite à oração. Paulo está nos dizendo, ore pelos outros desse jeito. Ore para que eles saibam em quem eles depositam esperança. Aonde está guardada a herança e qual é a verdadeira herança deles. E quem tem o verdadeiro poder que o trouxe até aqui. Mas também, queridos, ore por você mesmo. Senhor, que eu não esqueça da minha esperança no Senhor. Que eu não esqueça da minha herança. Que eu não esqueça do teu poder que atua em mim. Mas agora, ele começa, vamos à terceira parte da nossa aula, que são os versículos seguintes. Agora, ele começa a falar da grandeza do poder de Deus e como isso resulta em gratidão e glória. Leia para mim, Efésios 1, 20 e 21. Efésios 1, 20 e 21. Quem achou, pode ler.
Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Olha que coisa maravilhosa. Ele começa ali, ele termina, aliás, falando no versículo 19, sobre esta força poderosa, sobre esta grandeza do seu poder. E aí ele começa a falar que nível de poder, que nível de grandeza é essa? Aí ele começa, olha, esse poder que eu acabei de orar, que eu acabei de pedir por vocês, ele exerceu em Cristo Jesus. Você pode estar pensando, Senhor, me dá deste poder, que eu possa falar e as coisas aconteçam, que pessoas possam ser curadas, que eu possa orar e os pedidos sejam atendidos, pessoas possam ter aquilo que desejam. Vou te dizer, isso é pouco poder. Isso não é grande coisa, pode nos parecer muito, né? O Natanael, quando está conversando com Jesus no capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus diz a ele, Natanael, um homem de quem não há dolo. E aí Natanael pergunta, de onde o senhor me conhece? Quando você estava na figueira, debaixo da figueira, eu o vi. E aí Natanael fica impressionado e diz, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Rei de Israel? E Jesus diz, porque você ouviu isso, você então crê? Você vai ver as escadas dos céus abertos, e os anjos descendo, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E de fato a gente se impressiona com, às vezes, algo que Deus faz, mas a gente não percebe um negócio que não existe. Ele ressuscitou a Jesus Cristo, e mais, ele diz, fazendo-se assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Isso aqui, por que isso aqui é incrível? Por que ele fala que esta é a grandeza do poder de Deus? Porque você vai experimentar isso. Você vai viver isso. Você será ressuscitado com Cristo e você reinará com Cristo, ele mesmo diz. Por isso que ele reparte do seu reino. Reinarão comigo, Jesus vai dizer. E ele ainda vai dizer, olha, que nível de governo é este que Deus colocou o seu filho? Muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio, de todo e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então, qual é a grandeza do poder que você clama a Deus? Senhor, me faz conhecer o teu poder. Esse nível de poder. Porque é isso que você vai pregar aos outros. Eu sei, querido, que você está pedindo uma solução para essa situação que você está vivendo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus lhe dará essa solução. Isso que você está vivendo vai passar. Mas isso é só um pequeno momento. O maior poder está revelado em Cristo. Ressurreição, redenção, glória, majestade. É assim que ele demonstra o seu poder. E ainda agora ele mostra a soberania de Cristo sobre a sua igreja. Lê para mim agora, versículo 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ô, Bianca, tua câmera tá desligada. Minha câmera? É. Faz um testezinho, eu tô pedindo pra Bianca, só eu quero que vocês vejam a Bianca, você que tá aí no YouTube. Liga a sua câmera aí, Bianca. Pra mim Veja tá aí. parecendo que tá ligada. Então aperta para desligar e ligar, para que ele funcione. Foi? Não foi, não.
Tá bom, deixa o teste. É porque eu queria que as pessoas vissem pelo seguinte. Vocês lembram que na quinta-feira, você que acompanha a gente no culto de quinta, eu falo que a Bianca tá me auxiliando, e eu queria que você visse a Bianca, que me auxilia lá nos pedidos e agradecimentos. É ela que manda. Aí tá essa daí que lê o texto para vocês. Mas por enquanto, para mim, não tá aparecendo sua câmera, não, Bianca. Para os outros tá aparecendo? Não, né? Ah, não. Qualquer coisa entra e sai da Não chamada. está aparecendo. Não tá, não, né? Mas tá bom. Qualquer coisa entra e sai da chamada, Bianca, que aí pode ser que ele volte. O Google Meet tá dando esse probleminha às vezes, viu, gente? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos voltar o texto aqui. Agora ele começa a detalhar sobre este Deus que colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou Jesus Cristo como o cabeça, o líder de todas as coisas na igreja. O que agora Paulo está mencionando na sua oração? Veja uma coisa interessante, qual a estrutura da oração de Paulo? Paulo, ele começa agradecendo, ele depois pede e ele termina exaltando a Deus, revelando o conhecimento de Deus. Aquele conhecimento que ele pediu, ele agora está revelando. Pronto, Bianca, deu certinho aí, agora eu vi aí, tua câmera voltou. O Google Meet está dando esse problema mesmo. E aí ele está nos mostrando o seguinte: a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a plenitude daquele que enche todas as coisas, em qualquer circunstância. O que Paulo está montando nessa estrutura maravilhosa de oração? Paulo está dizendo, olha, este Jesus ressurreto, que vive para sempre, que está acima de toda autoridade, que todas as coisas estão debaixo de seus pés, ele é o líder da igreja. E ele, sendo o líder da igreja, é ele que enche a igreja. A igreja não é enchida por um bom pastor pregador, pregador eloquente. A igreja não é enchida por uma estrutura sensacional de luzes, de câmeras ou de qualidade ali, um lanchinho bom, um cafezinho bom que ela serve, um pessoal simpático, um pessoal que recebe bem, que abraça, que recepciona bem. A igreja não é enchida por estas coisas. Tudo quanto é lugar pode ter isso, gente. Você pode ter uma festa desse jeito, você pode ter um clube, uma associação, todo mundo pode ter esse tipo de estrutura. O que enche a igreja de fato é Jesus Cristo, aquele que está acima de todas as coisas. E não só em momentos bons, em momentos difíceis, ele diz, em todas as circunstâncias. No momento em que a igreja é provada, como são provados os nossos irmãos no norte da África, como são provados os nossos irmãos em várias partes da Ásia e do Extremo Oriente, como são provados os nossos irmãos aqui na América Latina, onde a igreja está sendo perseguida. Ainda assim, é Cristo que enche toda a igreja. Enche de sabedoria, enche de conhecimento, enche do seu amor, enche de luz, enche do seu propósito, da sua esperança, da sua herança, da sua grandeza, do seu poder, da sua autoridade, enche de todas as coisas. Vamos de novo pensar sobre a nossa oração. Vamos pensar sobre a nossa oração, vamos olhar para nós aqui, finalizando, orando esse texto, dizendo, Senhor, obrigado porque o Senhor ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, obrigado porque Cristo é o Rei dos Reis, obrigado porque Ele está acima de toda a autoridade, obrigado porque o Senhor sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Senhor, eu estou sujeito a Jesus Cristo, obrigado porque Ele é o cabeça da minha vida e dos meus irmãos, da tua igreja, obrigado porque é o Senhor que dirige a tua igreja, Senhor, obrigado porque nós somos cheios, plenos, por este Jesus Cristo, e obrigado porque isso acontece em todo o momento, em toda circunstância. Senhor, me enche com o teu poder, com a tua esperança, com a tua herança. Abre os meus olhos, ilumina o meu coração, me faz conhecer ao Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor fortalece a minha fé. Obrigado porque o Senhor me permite amar os meus irmãos. Essa mesma oração, Senhor, agora eu faço pelos meus filhos. Eu faço pelos meus netos.
eu faço pelos meus sobrinhos, pelos meus irmãos e irmãs, pelos meus pais, pelas minhas mães, pelos meus avós, faço essa oração pelos meus vizinhos, faço essa oração pela minha igreja, por todos aqueles que o Senhor tem me dado a oportunidade de me relacionar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Assim a nossa oração deve ser aprimorada. Querido, está fazendo uma leitura bíblica. O apóstolo Paulo parou e orou. Jesus parou e orou. O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, parou e orou. Presta atenção, porque ele está, não é só uma narrativa, não é só um contar de uma história, ele está te ensinando a como falar com o Pai, a como entender a vontade do Pai. Por isso que o texto está aqui. Por isso que nós, ao seguirmos a Jesus Cristo, ao sermos, estando ali debaixo, fundamentados nos profetas e nos apóstolos, nós aprendemos a nos relacionar com Deus. De fato, essa é a oração para iluminação e conhecimento. É esse conhecimento e essa luz que a gente tem que buscar. Então, continue conosco nas próximas aulas. Vamos iniciar na semana que vem o capítulo de número 2. O capítulo de número 2, a aula é a número 3, né? Confunde um pouquinho, eu sei. Mas a aula de número 3, capítulo de número 2, nós vamos falar sobre alguns aspectos, algumas circunstâncias. O título é engraçado. O título é Mas Deus... Isso, ó, 3 pontinhos. Então, a gente vai ver a ação de Deus, independente de todas as situações que nós temos vivido, inclusive como era um mundo sem esperança antes de Cristo, né? Antes da ação de Cristo. E aí, então, isso fica para a aula que vem. Não deixe de estar conosco nas próximas lições. Se você ainda não é inscrito no canal de nossa igreja, se inscreva no canal. Antes da gente encerrar, vou dar a palavra aqui aos alunos. O irmão Miguel, pode falar. Pastor, maravilhoso a explanação, nota 10 com louvor, e que seria ótimo, a nossa sociedade, com mais de 30 milhões de evangélicos no Brasil, seria totalmente diferente se nós estivéssemos exercendo essa fé que acompanha de um caráter e de uma cidadania, que faz realmente a diferença. Mas, infelizmente, ainda bem que nós não somos salvos pelas obras, viu? De fato, de fato. Mas veja lá, graças a Deus por esse texto, por esta lição, porque nós temos aí uma média na Escola Bíblica Dominical de 40 a 50 alunos que nos acompanham, olha, 40 a 50 acessos, porque às vezes é mais de um, que nos acompanham aí pelo YouTube. Ou seja, são 40 ou 50 orando pela nossa nação de maneira diferente. Orando por esses 30 milhões que se dizem discípulos de Jesus, mas realmente podem ser transformados e passarem a viver. Então fica aqui esse convite, esse estímulo, né? Que amanhã, ou melhor, que depois dessa aula, seja essa a tua oração. Pega esse texto, pode orar de olho aberto, Deus não vai achar ruim não. Pega esse texto e vai lendo ele e orando ele. Por pessoas, mencione pessoas que você já tem orado por outros motivos, mas ore nesse sentido. Ore por seu pastor também, tá? Essa oração aqui pelos seus pastores. Seus pastores não têm o pleno conhecimento do Senhor, não. Seus pastores não têm, perdem, de vez em quando se desanimam, perderam a esperança, não, mas se esquecem de algumas coisas. Então, ore também, porque nós, todos, discípulos de Cristo, precisamos crescer nesse conhecimento do Senhor. Queridos, obrigado pela presença, Deus os abençoe, uma boa noite aos nossos alunos que estão conosco ao vivo, e um até breve para você que está aí acompanhando em outro dia, outro horário conosco no canal. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Precioso estudo. Obrigada, irmãos. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Boa irmãos. noite, Boa irmão. noite. Boa noite.